15. Abre, meus amados irmãos. Graças a Deus. Nós temos que crer no poder sobrenatural do Senhor Jesus. Acredite que Ele é o que prometeu. Ele é fiel, fiel o que prometeu na sua vida as bênçãos. Toma posse da vitória e continue guerreando, continue lutando, continue olhando para frente, para o alto. Não desanime. Glória a Deus. Nesta noite o Senhor manda te falar: não desanime, não desfaleça o teu coração, não olhe para o problema, não olhe para a situação, porque Deus é fiel e Ele te abençoa. Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou da glória a Deus? Amém, Senhor Jesus? A palavra fala assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Fala assim comigo. Então, mais alto. Então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Fala assim: que marchem. Amém, Senhor Jesus? Amém. Oremos, igreja. Deus amado, nesta noite é noite de milagre, Senhor. Senhor Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua misericórdia. Visita o teu povo, ó Pai, que clama pelo teu nome. Que nessa noite, Senhor, venha nos alegrar. Nos ensina a continuar baixando, nos ensina a continuar a tua presença. Repreenda, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal, todo desânimo, tudo que tenta nos acometer. E abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, e que nós venhamos baixar rumo à vitória, rumo à promessa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, eu vou ser breve, porque eu tenho que orar por todo mundo ainda. Mas eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Amém? É noite de milagre. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te abençoar. A nossa vida na igreja não é à toa não, viu? Amém? Amém. Nós saímos dos nossos lares, nós deixamos as nossas vidas seculares, nós estamos na igreja porque nós cremos no poder do Senhor Jesus. Fala assim: eu creio. Eu creio. Fala mais alto: eu creio. No poder, no infinito poder do meu Senhor Jesus. Amém? Olha, para quem não sabe, a Bíblia fala que os filhos de Israel, eles foram escravos no Egito durante 430 anos. Eles foram escravizados no Egito. Amém? Até que Deus, preste bem atenção na palavra, 430 anos escravizados no Egito. Até que Deus ouviu o clamor daquele povo que queria libertação, que queria sair do cativeiro. E quando Deus escuta a oração daquele povo, a palavra nos relata que ele levanta um homem chamado Moisés, para que conduzisse, para que dirigisse, para que levasse aquele povo, para que tirasse aquele povo do cativeiro egípcio, até a terra prometida, até a terra que emana leite e mel. Foi fácil? Não. Nada é fácil, irmãos. Para que nós venhamos ser vitoriosos, para que nós venhamos ser vencedores, nós temos que perseverar. A palavra do Senhor nos fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Na sua vida secular, para que nós venhamos ter bom êxito profissional, para que nós venhamos ter uma boa posição na vida lá fora, uma boa posição no trabalho, é necessário da nossa parte, primeiramente, um esforço, para que Deus venha nos abençoar na segunda parte. Nada vem de mão beijada. É ou não é? Aquele povo, para sair do Egito e para ser conduzido até a terra prometida, da parte deles, da parte do seu líder, teve que ter um tremendo esforço. Eu creio que todo mundo conhece essa palavra, que Faraó, que era rei, que era o soberano do Egito, endureceu o seu coração.
aleluia, Moisés foi falar com o faraó para que ele libertasse o povo, para que ele liberasse o povo, para que ele saísse da escravidão, a palavra do Senhor nos relata que faraó endureceu o seu coração, não permitindo a saída deles. Vai pra cá. Muitas vezes o mundo também é duro com cada um de nós, é ou não é? Amém? Amém. No mundo nós temos muitas aflições, tem muita coisa dura, tem muita coisa forte, tem muita coisa de fora que te persegue, tentando roubar a sua bênção. Mas a palavra do Senhor nos fala: se Deus está na frente operando, quem vai impedir a sua vitória? O Deus de Israel, o Deus que libertou o cativo de Israel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para te dar vitória. Aleluia! Oh, glória. Glória a Deus. Creia nessa palavra que é verdadeira, gente. Glória a Deus. Faraó endureceu o coração, mas depois que o Senhor manda aquelas pragas, eu quero adiantar um pouco a palavra, porque eu quero chegar lá no mache, porque a ordem dessa noite é para marchar. Amém, Senhor Jesus? Depois que o Senhor permite ali pragas, a última praga terrível que matou os primogênitos do Egito, até o próprio filho de Faraó foi morto com aquela praga. Aleluia. Faraó então amolece o seu coração com permissão de Deus e libera aquele povo para sair do cativeiro. A palavra nos fala, irmão, que quando o Faraó autoriza a saída do povo israelense, só de homens de pés era mais de 600 mil homens, fora crianças e mulheres e estrangeiros. Somando isso aí dá mais ou menos mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que saíram a pé do cativeiro, aleluia, do Egito, rumo à promessa. Amém, Senhor Jesus? Amém. E conduzido pela glória de Deus, e conduzido e guiado pelo Senhor, que mandava alimento, que mandava água, que mandava o sol, que mandava, aleluia, de noite ali, aleluia, aquele fogo para esquentar, de dia mandava as nuvens para que aquele povo não ficasse ali sofrendo. Deus guardou aquele povo durante toda a caminhada. Aleluias. Houve um primeiro obstáculo, olha para cá. Quem que tem obstáculo na sua vida? Você tem obstáculos? Tem problemas diários ou não? A palavra nos fala, meus amados. Vai para cá. Preste bem atenção. A senhora que está me ouvindo pela internet, que essa pregação vai para o YouTube também, junto com as minhas pregações na internet. Talvez a senhora que está na sua casa me assistindo agora, está com um problema muito grande na sua vida, não tem como resolver. Eu quero falar para a senhora que está me ouvindo: Deus está na frente para te dar vitória. Continue confiando no poder de Deus na sua vida. Toma posse da vitória, porque Ele brada ao seu favor. Ele repreende o mal agora e te abençoa em no nome do Senhor Jesus. Canta, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que aquelas 2 milhões de pessoas chega na frente de um grande obstáculo. 600 mil homens, fora mulheres e crianças e estrangeiros, na frente de um grande mar. Amém, Senhor Jesus? Amém. Naquele tempo não tinha barco, não tinha como atravessar de barco, não tinha nem barquinho para passar ninguém. De um lado montanha, olha pra cá, gente. De outro lado montanha, e atrás Faraó com o coração endurecido. Faraó que tinha liberado o povo, endureceu o seu coração de novo, e vem com o seu exército de cavaleiros, de cavalos, seu exército de lanças, de espadas, para matar, para exterminar o povo de Deus. Aos olhos naturais, aos olhos carnais, é o fim. É ou não é verdade? Quantas vezes, crente, na sua vida você olha e não vê saída mais? Quantas vezes nós olhamos para um lado, não tem jeito, olhamos para o outro lado, não tem jeito, olhamos para frente, não tem jeito, olhamos para trás, está perdido, e nós queremos desistir da batalha. Deus manda te falar essa noite: não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja o tamanho da montanha que está do seu lado, ou o tamanho do mar que está na sua frente, ou o tamanho de Faraó que está na sua retaguarda, Deus é contigo para te dar vitória.
Deus manda falar para alguém aqui: nada está perdido. Não é o fim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia estar perdido, aquilo que parecia ser sua morte, é mentira, é verdade na sua vida, porque Deus é contigo. Não tem morte, não tem fim, não tem destruição, porque Deus brada sim ao seu favor. Amém. Fala assim: eu creio que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele brada ao meu favor, Ele me dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Imagina a cena, filha. Aquela multidão de pessoas na beira das águas, do mar, e Faraó vindo furioso, querendo matar todo mundo. E Moisés clama a Deus: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? O Senhor nos trouxe aqui para se exterminar. Aí Deus, no seu poder e com a sua glória, Ele fala: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que clamas a mim ainda? Diga ao povo que marche. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ei, mulher. Ei, homem. O senhor que está me assistindo pelo YouTube, o senhor manda, Deus manda te falar: levante do comodismo, levante da destruição, levante do mal que está na sua família, saia da inércia, porque Deus brada ao seu favor. Nesta noite, Ele abre uma porta e Ele faz algo novo na sua vida. Toma posse dessa palavra, porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Creio. Aleluia, Pai. Quando o Senhor fala para Moisés: diga ao povo que marche, talvez Moisés pensou: para onde, Senhor? Porque aos olhos naturais não tinha para onde ir, né? Se for pela água, nós vamos nos afogar. O povo não tem como de nadar tão longa distância sobre as águas, que era grande o mar. Amém, Senhor Jesus? Amém. Muitas crianças, muitas pessoas fracas, idosas. Para a montanha não tem como, porque é muito alta. E se nós voltarmos para a retaguarda, Faraó nos mata. Para onde, Senhor? Esta é a visão carnal. Como você olha o seu problema? Quando você tem algum problema na sua vida, alguma situação adversa, como você tem olhado ela? Ah, eu sou derrotado, é isso que você pensa? Ah, eu sou uma derrotada, é isso que você pensa? Ah, não tem mais jeito mais para a minha vida? Olha, Deus, Ele manda te falar: para de olhar a sua situação carnalmente e peça a Deus visão espiritual. Olha além da dificuldade, porque desta forma Deus vai te abençoar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Temos que entender uma coisa, gente. Em todas as situações nós temos que tirar proveito, é ou não é? Amém. Ah, sim ou não? Se eu estou passando por uma luta, eu tenho que aprender a minha luta, sim ou não? Sim. Para que eu venha ser vitorioso e vitoriosa. Eu não posso encarar mais as situações com a minha visão carnal, com a visão de derrotado, com a visão de que não tem mais jeito, com a visão de que já é o fim, porque na presença de Deus tem jeito sim, não é o fim não, e a vitória é sua, em no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você lembra de Jó, meu filho? Senhor, eu bem sei eu que tudo podes. Foi isso que ele falou? Senhor, bem sei eu que tudo pode, o Senhor tudo podes, e nenhum do teu pensamento pode ser impedido. Isso é visão carnal ou visão espiritual? É visão espiritual. Ele sabia que Deus podia tudo na vida dele. Ele sabia que Deus podia dar ordem a respeito dele. Ele sabia que Deus podia mudar a situação dele. E o mesmo Deus está aqui nesta noite para mudar a sua situação, para te dar vitória, para abrir o mar, para te abençoar, para te fazer uma mulher vitoriosa, para te fazer um vitorioso. Apenas marche e acredite no poder de Deus. Aleluias. Marche e acredite no poder de Deus.
talvez naquele momento ali de aflição, olha para cá, aquele momento de angústia, porque era uma angústia que ele estava vivendo, sim ou não? Na frente do mar. Sim. Talvez até Moisés não estava entendendo o que o Senhor estava dizendo. No momento da fraqueza a gente tende a ser incrédulo, sim ou não, gente? Hã? Mas digo fraco eu sou forte. Fala assim: digo fraco eu sou forte. Amém? O Senhor, aqui no verso 16, quando ele fala para Moisés marchar com o povo, no verso 16, o verso logo após a leitura que foi feita, olha para cá, meus amados irmãos. Amém. O Senhor, ele dá instrução, ele instrui, ele ensina a forma que Moisés tinha que fazer para que o povo continuasse a marchar, porque Moisés também não estava entendendo. Moisés também estava com medo da situação adversa. Aí Deus fala: tu, Moisés, vai para cá, gente. Tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o e abre, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Amém. A palavra nos relata aqui que o Senhor mostrou para Moisés a forma que ele tinha que fazer para que o povo fosse liberto das mãos de Faraó que vinha atrás. Amém? Amém. O que é isso? Quando Moisés ele pega e estende a sua mão e toca no mar com o seu cajado ali, quando Moisés ouve a voz de Deus, ele teve naquele momento uma iniciativa. Ele não ficou mais no seu comodismo. Ei, você quer ser vitoriosa? Você quer ser vitorioso? Saia do comodismo e tenha iniciativa de agradar a Deus. A sua vida na igreja, se nós saímos da nossa casa, se nós caminhamos para a igreja, isso demonstra da nossa parte iniciativa. E a sua iniciativa de vir buscar a Deus, isso é vitória para todos nós. Glória a Deus. Iniciativa. Eu preciso fazer algo para agradar a Deus. Fala assim: eu preciso ter iniciativa para agradar ao meu Senhor Deus. Aleluia. Amém? O que Moisés fez? Prontamente obedeceu a ordem de Deus. O nosso problema, sabe o que é, gente? Sabe qual é o problema da senhora que está me ouvindo pela internet, pelo YouTube? Que Deus tem falado com a senhora e a senhora tem desobedecido. Deus tem falado com o Senhor e o Senhor tem desobedecido. Deus nessa noite te exorta, te corrige. Obedeça a voz de Deus e Ele muda os planos para te abençoar. Aleluia. Abençoe a voz de Deus, abençoe o seu próximo, ouça a voz de Deus, abençoe o seu vizinho, seja um abençoado, escute a voz de Deus, seja uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E o que Moisés fez, meus amados irmãos? Prontamente ele toca, aleluia, ele teve a iniciativa, aleluia, ele ouviu a voz de Deus, ele colocou em atividade ali o poder de Deus. Não foi Moisés que abriu o mar, não foi o poder de Moisés, foi o poder de Deus, através da ordenança que ele deu a Moisés, para que o mar fosse aberto. Aleluia. Olha, Deus nessa noite, pela misericórdia dele, Ele derrama sobre as minhas mãos o seu poder também para abençoar a sua vida. Receba aí, ó. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, bênção, viu? Eu quero ministrar nessa noite as portas sendo abertas na sua vida financeira, profissional. Eu quero ministrar nessa noite as portas sendo abertas na sua vida sentimental. Eu ministro nessa noite porta de saúde, porta de cura na sua vida. Eu quero ministrar nessa noite o poder de Deus na sua vida. É nesta noite, impartir o poder de Deus sobre a tua vida, para que Ele venha te fazer vitorioso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Recebe, crente. Aleluia. Você vai para sua casa com a vitória e fala assim: eu vou para minha casa, levando a minha vitória. Aleluia. Eu vou para minha casa, sendo vitorioso, sendo vitoriosa, em no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou. Deus seja Engraçado que louvado. esse texto aqui todinho, se você ler ele todinho aqui, o versículo do 15 até lá no final, e um pouco mais a retaguarda, esse texto todinho se resume em uma só palavra: marche. Olha para o seu vizinho e fala assim: marche. Macho. Fala mais alto: marche. Macho. Hã? Fala: marche. Marche.
Alguém sabe o que é marchar aí? Essa palavra marchar não foi dita à toa, foi? Não. Marchar é algo cadenciado, não é, gente? Quando não é marchar, a pessoa anda assim, não é? De qualquer jeito, né? Ah, sim ou não? Sim. Lá no exército, eu servi o exército durante 5 anos, eu fui sargento do exército, aqui em Brasília, dos Dragões da Independência. E quando eu era sargento lá, eu dava ordem unida para os soldados, a ordem era essa: ordinário, marche! Aí todo mundo, no ritmo só, numa cadência só, não poderia ter erro, era uma cadência só ouvia um toque de pés no chão o tempo todo. Poderia passar horas e horas marchando, que era aquela mesma cadência no marche. Quando Deus ele dá ordem ao povo, o nosso general de guerra, ele dá ordem ao povo para marchar, não é para ir de qualquer jeito, não é para fazer de qualquer forma, é para ter sinceridade, é para continuar caminhando, olhando para Deus, olhando para o alto, acreditando no seu poder, aleluia, sendo soldado de Cristo, sendo soldado do nosso general de guerra, crendo na provisão divina, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E outras palavras para cá. Tenha compromisso com o Senhor. Amém? Fala assim: eu quero ser ainda mais soldado de Cristo. Amém? E o soldado tem que ser sincero, sim ou não? Sim. E o soldado tem que cumprir as metas do seu general, sim ou não? As ordenanças do Senhor. Não era para ir de qualquer forma, não era para o povo ficar largado, não era para o povo ficar acomodado, não era para o povo ficar olhando para trás, olhando carnalmente, era para o povo marchar, confiando no poder daquele que guiava o povo, a promessa de vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para cá, crente, para cá, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu já fiz essa pergunta centenas de vezes, vou fazer mais uma vez. É melhor você marchar com Cristo e ser vitoriosa, ou andar largada sem Cristo e ser derrotada? Marchar com Cristo. Glória a Deus. Porque quando eu tomo posição de caminhar nesta vida, de fazer as coisas diárias, encarar os problemas diários, encarar muitas vezes os faraós deste mundo, encarar muitas vezes o mar vermelho deste mundo que impede que ele me dê sua vitória. Mas se eu ando neste mundo, marchando com Cristo, caminhando com o meu Senhor, eu creio que na hora certa, no tempo de Deus, eu vou ser vitorioso ou vitoriosa. Glória a Deus. Agora, se uma pessoa neste mundo não quer obedecer à voz do general, não quer marchar, é rebelde, infelizmente, ele não vai ser vitorioso. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala, gente, que Deus... Olha pra cá. Eu queria que a senhora meditasse nessa palavrinha. Que Deus só tem parte, quem tem parte com Ele. Se você busca, você acha. Sim ou não? Mas se você deixa de buscar, Ele também te deixa. Está na palavra. É pura a palavra ou não? Amém. Pura, né? Então fala assim: jamais por nada deste mundo eu vou deixar de buscar o meu Deus. Aplauda Jesus, porque é verdade. Marchar significa andar em passo cadenciado, com firmeza, prestando atenção no que você está fazendo por aí, no que você está falando por aí, sim ou não? Sim. Porque quando nós fazemos coisas erradas, nós mudamos o passo. Nós não estamos mais cadenciados com Cristo, com o mundo, né? E isso desagrada a Deus. Marchar, essa voz de marchar do Senhor é uma marcha uniforme, é uma marcha com firmeza, sendo firme na presença de Deus. Não importa a situação, continue firme na presença do Senhor, sem comodismo. Amém? Amém. E aprenda, irmãos, que a sua caminhada cristã, que a minha caminhada cristã, ela não pode ser sozinha. Eu sozinho não faço nada.
Eu não posso caminhar sozinho sem Cristo, separado do Senhor. Eu tenho que caminhar agora com o Senhor Jesus. Não importa por onde eu andar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Entende? Amém? Você tem que andar nessa vida, aonde quer que a senhora vá, aonde quer que o senhor vá, caminhe com o seu general de guerra. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, gente? Vai pra cá. Eu vou fechar a pregação agora. Mas eu queria que vocês entendessem. Quando o Senhor fala para Moisés, fala para o povo marchar, diga ao povo que marche, é porque o Senhor, pela sua onisciência, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia que no futuro muitas pessoas iam se desviar. Ele sabia que naquele deserto muitos iam morrer pela serpente ardente, pela rebeldia. É a verdade. Amém. E nos dias atuais tem muitas pessoas se desviando por nada. Tem muitas pessoas que por nada deixam de ter comunhão com Jesus, deixam de marchar uma promessa, caminham em oposição a Deus. O Senhor caminha para um lado, Ele está caminhando para outro. Ele está caminhando para a carnalidade, para o seu desejo carnal, para a sua concupiscência carnal, e não agrada mais a Deus. Aleluias. Eu só conheço um caminho para ser vitorioso, e esse caminho chama Jesus. Aleluias. Amém? O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Caminhe na presença do Senhor Jesus. Diga ao povo que marche, não que marche de qualquer forma, não que marche rumo ao pecado, não que marche rumo à carnalidade, não que marche ao comodismo, mas que marche em cadência verdadeira, sendo reto a minha voz, sendo reto a presença de Deus, para que Ele venha te abençoar em toda a sua vida. Glória a Deus. Quem quer ter vitória na sua vida, diga glória a Deus aí, olha. Glória a Quem Deus, pretende aleluia. ser abençoado nessa vida, glória a Deus. Glória Olha, eu a quero Deus, nessa aleluia. manifestação da sua vida obediência, marcha no meio de Deus, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha te dar vitória. Acredite no poder de Deus, seja sincero com Ele, porque Ele vai te abençoar nesta vida, crente. Aleluias. Aleluia. Ó, glória. Ai, ai. Ó, Jeremias 7:23 fala assim, ó. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei dizendo. Ó, presta atenção. Mas isto lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aleluias. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluias. Entenda a palavra. Deus, Ele quer que nós venhamos obedecer a sua voz. Sim ou não? Sim. Enquanto eu, caçuleci, enquanto a senhora que está me ouvindo pelo YouTube, enquanto a senhora que está na igreja estiver obedecendo a sua vontade carnal, Deus não está contigo, não. É mentira do diabo, viu? Amém? Amém. Tem muitas pessoas que distorcem a palavra falando que Deus é amor. Pode fazer o pecado, pode fazer aquilo, Deus é amor. Ele é amor mesmo, mas Ele também é fogo consumidor. Não tente Deus, não tente a paciência do Senhor. É melhor ser sincera, é melhor ter temor, é melhor obedecer a sua voz, para que tudo vá bem na sua vida. Certo ou não? Amém. Para que tudo vá bem. Fala assim, para que tudo vá bem na minha vida, é necessário eu obedecer a voz do meu Deus. Amém, Senhor Jesus? Amém. Nós não podemos procurar atalhos. Quantos anos o povo de Israel caminhou pelo deserto? Quem sabe? Alguém sabe ou não? Ninguém sabe quantos anos eles caminharam? Foi 10 dias, foi 20 dias, foi 40 anos? 40 anos. A igreja tem que... Gente, amanhã de manhã tem escola dominical, viu? Pelo amor de Deus. Aqui tem 2 cultos importantes. Todos são importantes, mas tem 2 cultos que é fundamental na sua vida. Escola dominical, amanhã 9 horas da manhã. E na sexta-feira tem o culto de ensino. É os cultos onde tem aprendizado.
Uma pergunta dessa, quantos anos o povo caminhou sobre ali o deserto, é uma pergunta fácil de responder, não é, gente? Amém? Amém. Ó, aquele povo, os que procuraram atalhos, os que procuraram subterfúgio na caminhada, se deram mal. Ah? Amém? Amém. Não procure atalhos para ser abençoado. Que atalho é esse, irmão? Você está falando de quê? Meu Deus, quantos atalhos, né? Talvez eu quero ser abençoado em alguma área da minha vida e eu procuro pela minha vontade um atalho mais fácil. Eu procuro um caminho mais curto. Esse não agrada a Deus. Nós temos que procurar o caminho de Deus. Ele pode ser mais longo, ele pode ser mais estreito, mas ele é o caminho que vai te levar à vitória verdadeira. O caminho atalhoso, o caminho menor, o caminho mais largo é aquele que te leva à perdição. Quer um exemplo? Quer um exemplo? O que é exemplo desse atalho mais curto? Bem, uma pessoa procura um atalho na bebida. Adianta? Não. Hã? Será que adianta a pessoa procurar um subterfúgio na bebida para esquecer do problema dele? A piorar tudo? É ou não é verdade? Aleluia. Amém, Senhor Jesus? Esse atalho não tem bênção. Esse atalho só tem maldição. É ou não é verdade? Verdade. O atalho que leva as drogas, adianta alguma coisa? Não adianta nada. Amém? Amém. O caminho que nós temos que andar, o caminho estreito, o caminho rumo à vitória, é o caminho que leva a Cristo na sua e na minha vida. Aleluia. Ó, aquele povo que saiu do Egito, irmãos, foi um número muito grande. Eu falei aqui que foi 600 mil homens em pé, não foi? Fora o quê? Foram crianças e mulheres e estrangeiros. Mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito, uma terra prometida. Sabia que desses 2 milhões, muitos morreram no caminho? Ah? Muitos foram exterminados. A Bíblia conta que vinha serpente ardente, irmão. Serpente saía da areia, serpentes, e picava as pessoas, e elas morriam na hora. Muitas morreram por serpentes, por quê? Porque procuraram atalhos para ser abençoadas. E aí Moisés clama a Deus: ô Senhor, o povo está morrendo para serpente. Aí Deus, pela misericórdia, vai lá e manda a serpente embora, né? E manda ele fazer uma de metal para que todos olhassem para aquela serpente no metal e que ninguém mais morreria. Aleluia, Senhor Jesus. Ó, para Deus tem jeito. Pode se levantar a serpente, pode se levantar o mal na sua vida, mas se nós olhamos para Cristo, se nós olhamos para Deus, Ele te dá a vitória, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te dá, aleluia, a promessa de vitória na sua vida. Aleluia. Deus seja louvado. Não adianta só sair do Egito, gente. Não adianta só sair. O Egito representa o mundo, sim ou não? Sim. Fala assim comigo: o Egito representa o mundo, né? Representa o mundo. Não adianta só sair do Egito e ficar caminhando no deserto, batendo cabeça. Nós saímos do Egito, que é o mundo. Nós já deixamos o mundo. Agora nós temos que caminhar nessa vida rumo à promessa com o nosso general, para que nós não venhamos ser exterminados também. Poucos chegaram até o fim, e a palavra do Senhor nos fala que poucos, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem quer ser escolhido de Deus aqui? Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Para ser escolhido de Deus, tem que obedecer a voz do Senhor. Fala assim comigo: para ser escolhido de Deus, tem que obedecer a voz do Senhor. Obedecer, para que não venha nenhum mal te atingir. A palavra do Senhor nos fala, para fechar aqui essa pregação, que no livro de Isaías, no capítulo 30, versículo 21, fala assim: profeta Isaías 30, 21. Presta atenção. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Se vos desviardes, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda, este é o caminho, andai nele. Sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Tem uma voz falando para nós aqui, ó: andai pelo caminho,
andai na direção de Cristo, andai rumo à promessa, andai rumo à vitória, andai com retidão, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É muito sério, não é, gente? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que dirige o seu carro, se ela começar a fazer gracinha no volante, jogando para a direita, jogando para a esquerda, é perigoso ou não? É. Qual o perigo? Ela capotar o carro. Ou bater em outro, sim ou não? Sim. Nós temos que andar então pela estrada com vigilância, sem nos desviar nem para um lado nem para o outro, olhando para Jesus. Amém. Amém. Recebe a palavra, gente? Amém. Sério. Não adianta só atravessar o Mar Vermelho. Quando Moisés tocou naquela água, o que aconteceu, minha filha? Alguém sabe? O mar se abriu. Você crê nisso ou não? Eu creio. Deve ser. Foi muito lindo, não foi? Tocou na água, o mar se abriu. Fez-se 2 paredes de água. Dê glória a Deus por isso. Glórias a Deus, aleluia. Imagina a cena. Aí Moisés olha para o povo está tudo assustado, né? Se você tivesse lá, você ficava assustado? Eu ficava. Ficava ou não ficava? Amém? E o povo começa. Aí Moisés, marcha! Marcha! O Deus está mandando para marchar! Aí o povo marchando, atravessando o mar. Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Deus mostrou ali um milagre tremendo. Amém? Amém. Mas olha, não adianta só atravessar o mar, não. Nós temos que caminhar por esta vida toda, Aleluias. acreditando que Deus é contigo em qualquer situação, rumo à promessa, porque a Bíblia fala que não adianta só atravessar um pequeno mar, nós temos que perseverar até o fim, nós temos que ser insistente até o fim, sim ou não, minha filha? Nós temos que perseverar nessa vida até o fim, para que nós venhamos ser salvos. Aleluias. Persevere, conserte a sua vida diante de Deus. O Senhor que está me ouvindo pelo YouTube, conserte a sua vida, negue todo pecado, negue toda mentira, se conserte hoje diante de Deus e Ele abre o mar para te dar a vitória. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos a cada dia nos consertar, nós a cada dia temos que ter aliança com Deus, nós temos que marchar rumo à promessa com Deus, para que a vitória seja certa na sua e na minha vida. Amém. Glória a Deus. Tem que ter conserto. Tem que ter conserto. Aí alguém pode perguntar, mas irmão, vou marchar rumo a quê? Para buscar o quê? Pessoas desmotivadas podem falar isso, né? Amém? Bom, sinceramente, eu vou falar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu não estou de contra a palavra não, mas eu não marche procurando só coisa carnal não, gente. Tem muitas pessoas marchando, buscando só bens materiais, sim ou não? Sim. Verdade. Eu vou marchar para a igreja porque eu quero um carro novo, tá certo isso? Não. Eu vou marchar para a igreja porque eu quero um casamento, sabe que tá certo isso também? Não. São coisas que Deus vai te dar, sim ou não? Sim. Mas a primeira cadência, o primeiro marchar seu e meu, é buscando as coisas espirituais. Marche buscando Jesus na sua vida. Marche buscando a palavra de Deus de salvação na sua vida. Marche buscando a libertação da sua vida. Marche conhecendo a palavra de Deus na sua vida, porque com o conhecimento da palavra Deus te liberta. Conhecereis a verdade te liberta, vos libertará. Marche buscando as coisas que vêm do alto, buscando comunhão plena com o Santo Espírito de Deus, e Ele vai te dar as outras coisas. Aleluias. Amém? Amém. A primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é buscar ter comunhão com o Senhor. Aleluias. Ó, vou terminar essa pregação fazendo uma pergunta para vocês e para mim. Olha cá. Gente, dá para viver nesse mundo sem Jesus? Não. Hã? Não. Dá para viver sem ter comunhão com Jesus? Não. Não dá. Fala assim, não dá Não dá. para viver Para viver sem comunhão sem comunhão com Jesus. Difícil. Sem Jesus não tem vida. Então o conselho que eu dou para todos que estão me ouvindo, pela internet,
na igreja, por onde essa pregação andar no mundo afora, busque comunhão com Jesus. Renove a sua aliança com Deus. Ah, irmão, mas eu sou muito pecadora. Eu sou muito pecador, talvez o meu pecado é muito sujo, não importa. Jesus não interessa. Jesus não está preocupado com o seu pecado. Ele está preocupado com a sua alma. E quando nós nos voltamos para Cristo, mesmo no estado pecaminoso, Ele te recebe. E a palavra de Deus em você enxertada e em mim enxertada tem o poder de te libertar de todo o mal. Por isso que Deus fala a palavra: venha como você está. Amém? Eu me lembro que uma certa vez eu fiz um apelo para um jovem aceitar Jesus. Eu já até contei isso antes, outras vezes, que eu creio que tem alguém que vai lembrar. E quando eu fiz o apelo: meu filho, aceita Jesus na sua vida, que Ele te ama. Ele falou: pastor, eu não posso aceitar. Eu falei: por que, meu filho, você não pode aceitar? Ele: porque eu sou muito pecador. Eu bebo, eu faço coisa errada, às vezes eu me prostituo, eu saio para as farras, eu tenho mulheres, e eu não posso aceitar Jesus. Aí eu falei: meu filho, é agora que você tem que aceitar, porque a Bíblia ela nos fala que o Senhor Jesus veio para os doentes, Ele veio para os fracos, Ele veio para os oprimidos. Aceite da forma que você está e acredite, Ele vai te libertar. Amém? Amém. Aí ele falou assim: então eu aceito. E aceitou. Senhor Jesus, eu te aceito nesta hora como meu único e como meu suficiente Salvador. Eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida e me abençoe nessa caminhada. Essa foi a palavra que ele fez. Eu orei por ele. Acredite, irmãos, esse jovem que antes era prostituto, esse jovem que antes bebia, esse jovem que antes andava pelo mundo, hoje é um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, pregando a palavra de Deus nas igrejas. Aleluias. Ele foi liberto. Deus libertou ele. Ele deu o primeiro passo. Ele teve atitude. Ele fez algo. Ele deu o pontapé inicial. Ele conheceu a palavra. Ele ia para o culto de ensino. Ele ia para a escola dominical. Ele lia a Bíblia. Ele ouvia as pregações no rádio. Ele ouvia as pregações na televisão, na igreja. Ele se encheu do Espírito Santo. E ele foi liberto de todos os demônios para a glória de Deus. Aleluias. E este mesmo Deus, irmãos, Ele realiza isso na minha e na sua vida. Basta nós tomarmos posição de marchar, sim, de andar na frente de Deus, de ter atitude e posição em agradar a Deus nesta vida. Fala assim: eu preciso aprender a ter atitude, a marchar na presença de Deus. Você fez uma oração aí, e Deus vai te ensinar a partir de hoje a ter mais atitude ainda e a marchar na presença dEle. A senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o jovem que está me assistindo pelo YouTube, tem atitude a partir de agora. Saia do comodismo, deixe a mentira, busque uma igreja mais perto da sua casa, tome posição de marchar para frente de Deus, e Ele vai abençoar a sua vida tremendamente. Aleluia! Oh, glória! Amém? Amém. Vamos fazer uma oração agora. As palmas do Senhor Jesus. Pode.